Oi, gente! Então, decidi voltar com o canal, que eu abandonei por um ano, né, lá no intercâmbio, porque eu não gravava vídeo, eu não tinha tempo. Eu comecei a dividir quarto com a minha irmã, e aí era muito ruim pra gravar, sabe? Mas, enfim, voltei. Nessa quarentena eu tô sem nada pra fazer, então é bom que eu tenho tempo pra editar e gravar vídeo. Eu vou falar um pouco de como foi o começo do meu intercâmbio, adaptação e etc. Então, começando quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei mais cedo que a minha família, porque a minha coordenadora errou os horários e aí minha família tava meio atrasada. E aí, primeiro que eu não esperava nada, e depois de um tempinho, eles chegaram com cartaz dizendo Welcome, Giovanna, aí botou tipo, o Brasil, botou assim uma estrelinha Olinda e botou coisa do Texas, sabe? Lindo, 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 que eu tenho até hoje. Eu trouxe o banner pra casa. Enfim. E eles me recepcionaram muito bem. Eu tava com... Como eu tava viajando sozinha, eu tava muito mal. Então, assim, logo quando eu vi eles, eu corri pra dar um abraço neles. Tipo, eu nem sabia. Assim, eu só vi o negócio com o meu nome e saí correndo pra dar um abraço neles. E assim, depois eu descobri que o meu irmão, ele não gosta muito de dar abraço e tal. E assim, eu dei um abraço nele igual, eu fiquei tipo, ai, dando abraço em todo mundo. Tipo, eu acho que eles meio que se assustaram, né? Porque eu acho que nenhum intercambista, assim, que eles já tiveram, fizeram isso. Mas enfim. Aí a gente passou uma hora do aeroporto pra chegar na minha casa. E foi muito estranho essa ida de carro, porque eu não sabia o que falar. Tipo, a minha irmã, que era a pessoa que eu mais tinha contato, ela tava com muita vergonha de, tipo, falar comigo e tal. Porque é primeiro contato, né? E aí, meu irmão também não falava nada. Enfim, foi muito estranho. Eu tava com muita vergonha de falar inglês, porque eu achava que eu ia errar tudo. E assim, a primeira impressão que eu tive do meu irmão foi que ele me odiava. Que ele me odiava porque ele mal falava, ele é tipo bem assim na dele e tal. Então eu fiz, meu Deus, ele me odeia. Lascou, ele me odeia. Tipo, não gosta de mim. Aí depois que eu vi que não era nada disso, eu me super virei amiga dele. Tipo, ele é muito, muito legal. E a minha irmã, a primeira impressão que eu tive dela é que eu achava que ela era, tipo, super quieta. Tipo, aquela menina super envergonhada, calminha e tal. E que não é, ela é, tipo, bem doidinha assim. Que nem eu, extrovertida. Só que no comecinho ela foi meio assim, porque ela não me conhecia, né? Enfim, e a minha mãe, de cara assim, ela foi a pessoa que eu mais me dei bem. Assim, de primeiro eu já vi que ela era muito parecida comigo. Tipo, ela era muito doida, tipo, muito engraçada. Tipo, a gente no carro e ela falando as coisas, ela reclamando com o carro e não sei o que. Tipo, eu achava ela muito engraçada. Então, tipo, me ajudou muito a quebrar esse gelo e tal. Porque ela foi a pessoa que eu conversava muito. Quando eu chorava, eu ia falar com ela no começo do intercâmbio. Então, tipo, ela foi a pessoa que eu mais me aproximei de primeira. A impressão do meu pai, de lá, foi que eu achava ele bem sério assim, mas depois, tipo, super me dei bem com ele também. Ele é o mais engraçado de todos, ele é super palhaço, ele me aperreava muito, muito, muito. E eu tava com muito medo de pegar uma família, tipo, bem assim, sabe? Bem, tipo, séria, que não é muito assim, mas a minha família era maluca, tipo, muito engraçada. Então foi ótimo pra mim, sabe? Uma das coisas mais difíceis pra mim do intercâmbio no começo foi a questão da saudade. Saudade daqui do Brasil. Gente, pra mim, tipo, meu Deus, eu chorava tanto, tanto, todo dia. Foi horrível a minha primeira semana do intercâmbio. Minha primeira, segunda, assim, mais ou menos terceira semana do intercâmbio foram péssimas, porque eu não parava de chorar. Eu via meus amigos juntos, porque eles ainda estavam de férias no Brasil, e eu ficava querendo estar com eles. Eu, tipo, ficava com medo de não fazer amigos lá nos Estados Unidos, como os meus do Brasil. Eu chorava na escola porque eu me sentia sozinha. Eu ficava falando pra minha mãe, tipo, saudades da minha casa, sabe? De ter, tipo, meu quarto, o lugar que eu sou sempre acostumada. E eu me surpreendi porque eu sou uma pessoa que gosto muito de sair, eu sou muito assim, vivo na casa do povo. Então eu não pensei que seria assim, mas foi a pior coisa, assim, no começo do intercâmbio pra mim. Então eu chorava pra minha mãe, falava pra ela que eu não ia ficar mais lá, que ela era pra ela comprar minha passagem. Eu falava, mãe, meu Deus, eu não vou ficar aqui, compra minha passagem agora, eu odeio esse lugar. E graças a Deus, a minha mãe, ela me convenceu a ficar. Falou que era só no começo. Eu também conversei com a minha prima que fez intercâmbio, que disse que era só no começo que eu ia me adaptar. E meus amigos me ajudaram muito também, falando comigo, dizendo pra eu não desistir. E graças a Deus eu não desisti, porque eu ia me arrepender tanto, porque eu amei meu intercâmbio. Então, se eu tivesse deixado essas 3 primeiras semanas influenciar no meu intercâmbio, ia ser péssimo. Mas no começo do intercâmbio, o meu inglês, nossa senhora, eu saí do Brasil achando que eu sabia falar inglês. Tanto é que, tipo, eu jurava que não, vai ser muito fácil pra mim, porque eu fiz cultura, eu escutava algumas musiquinhas e tal, e achava que eu sabia falar. Minha gente, não.
Meu Deus, eu chegava, tipo, as pessoas falavam, eu ficava assim. Eu não entendia nada, nada. Tipo, as pessoas falavam comigo e eu ficava tipo, yeah. A pessoa podia estar me xingando, me chamando do que for. E eu tá tipo, yeah, yeah. Tá ligado? Tipo, foi péssimo. Eu não conseguia entender as coisas, eu não conseguia entender a aula. E assim, no começo eu ficava com muito medo de falar por conta disso. Porque eu tinha medo da galera tirar onda comigo. Porque eu não sabia falar inglês como eles, tá ligado? Então, tipo, eu ficava com muito medo. E aí eu depois decidi parar com isso e comecei a falar. E, tipo, meu inglês evoluiu, tipo, bastante. Tipo, do meu terceiro mês de intercâmbio, meu inglês já tava, tipo, surreal de bom. Principalmente comparado no começo do intercâmbio, entendeu? Então, a questão é que eu falei muito, ficava, tipo, tentando. Por mais que eu falava errado, era melhor falar do que não falar. Então, e minha família também, tipo, eles me ajudavam. Quando eu falava alguma coisa errada, eles, não, é desse jeito e tudo. E outra coisa, minha gente, eu cheguei lá na minha primeira semana. A gente foi pro cinema, né? Eu, minha irmã e uns amigos dela. Minha gente, eu cheguei lá, eu não pensei, né? Que, tipo, não ia ser legendado. E aí, tipo, pelo menos com a legenda em inglês seria muito bom. Eu cheguei lá, o filme sem legenda, totalmente em inglês. E eu assim, ó. Porque, tipo, aqui no Brasil a gente não tem filme com legenda em inglês, sabe? Então, tipo, eu fiquei assim, meu Deus, lógico, eu não vou entender nada, gente. Eu fiquei assim no filme. Fiquei supondo o que a galera tava falando. E ainda bem que era um filme de cachorro, que, tipo, não falava muito. Então não era, tipo, aquela coisa que você precisava entender muito, sabe? Então, mas era muito engraçado, porque eu ficava perdidaça no filme. Eu ficava, tipo assim, ó, tô entendendo tudo. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo que eu vou tentar postar mais vídeos aqui. E, enfim, é isso.